Esse vídeo pode ser um pouco quanto desconfortável para certas pessoas, é um assunto um pouco quanto polêmico também, mas eu já quero deixar logo avisado aqui no início do vídeo que, diferente de outros vídeos, assuntos, temas relacionados a isso na internet, eu quero trazer uma abordagem um pouco diferente, que é baseada no que eu acho, no que eu acredito, nas minhas experiências e também de coisas que eu já vivenciei relacionado a isso. Se você está esperando alguma coisa que eu fale que é zona de conforto, é um lugar onde você está porque você procrastina, porque você faz isso, porque você deixa de fazer aquilo, você está no lugar errado. A maioria das pessoas dizem que a zona de conforto é um lugar onde você está em perigo, mas a minha visão, eu vejo isso totalmente ao contrário. Para mim, a zona de conforto é um lugar onde você realmente está seguro e talvez esse seja o maior problema. Hoje eu quero trazer para vocês como que a zona de conforto traz essa falsa sensação de controle que nós temos sobre as coisas, os ambientes, até mesmo as pessoas, como essa sensação quase me manteve no mesmo lugar por muito tempo e também como sair disso foi essencial para o meu crescimento da minha carreira e como desenvolvedor. A zona de conforto não é necessariamente aquele lugar onde tudo é fácil, tudo é mil maravilhas, tudo é bom, tudo é legal. Na maioria das vezes, a zona de conforto ela é aquele lugar onde você já sabe como as coisas funcionam. Você conhece as pessoas, você conhece o ambiente, você conhece a rotina, você entende exatamente como que o jogo funciona basicamente. Não tem surpresa, não tem tensão, não tem risco real de nada. E o ponto mais perigoso não é o conforto, mas sim a sensação de controle que você tem das situações que isso te traz. Controle do resultado, controle da rotina, controle até da imagem que as pessoas têm de você. O que acontece é que raramente na zona de conforto você se expõe a um erro. Não porque você é perfeito, porque você sabe fazer as coisas certas, mas sim porque você evita aquele cenário em que você pode falhar. Você deixa de tentar algo novo não porque você não é capaz, porque você vai quebrar aquela imagem de quem já sabe, de quem já conhece, aquela imagem que as pessoas já têm de você. E isso é extremamente comum na área da programação. Você fica estagnado naquela tecnologia que você já domina, naquele projeto que não te desafia mais, naquela rotina que você entrega coisas todos os dias, mas não cresce. A zona de conforto não te prende pelo medo de você fracassar, pelo medo de você fazer alguma coisa errada, mas ela te prende exatamente pelo fato de você ter medo de voltar a ser iniciante. Então, eu não vou começar uma coisa nova, eu não vou mudar de carreira, eu não vou fazer uma transição de carreira, porque eu tenho medo de voltar a ser iniciante. Eu já sou um sênior, eu já sou expert, eu já sei o que eu faço, já faço a mesma coisa todo dia. Por que eu vou voltar a ser iniciante, voltar a aprender do zero com o risco de falhar, sendo que eu já estou certo, estou ok, estou beleza? E esse é exatamente o ponto-chave. A zona de conforto ela não te impede de viver. Você vai continuar vivendo, você vai continuar presenciando coisas, mas ela sim te impede de evoluir. E o crescimento exige algo que a zona de conforto elimina completamente, que é o desconforto, a dúvida e a possibilidade real de você errar. E é aquela velha e verdadeira frase, pode ser o quão clichê for: quando nada te desafia, nada te transforma. Eu quero que vocês prestem muita atenção nessa parte do vídeo, porque ela é muito importante para um ponto de virada que pode acontecer na sua vida, caso você esteja na sua zona de conforto. Depois de um tempo que você às vezes está na zona de conforto, mas você ainda não sabe, você começa a sentir uma coisa, você começa a sentir alguma coisa dentro de você. É um incômodo, né? Não é nenhum incômodo externo de alguma pessoa te dando um toque, falando alguma coisa para você ou algo do tipo. É um incômodo interno mesmo. E é nesse ponto que você começa a se questionar. Você começa a ter questionamentos do tipo: é isso mesmo? Poxa, daqui alguns anos, onde que eu quero estar? Nossa, se eu continuar aqui, como que eu vou estar daqui 5, 10, 30 anos? E esse questionamento ele é o mais importante, porque depois de você ter esse pensamento, você não consegue fingir que nada está acontecendo. Você realmente tem um incômodo.
Então, você não pode fingir que não teve esse pensamento, que esse pensamento não existe, que você está tendo esse questionamento de si mesmo. E na programação isso é muito forte. Você começa a perceber que você não está crescendo profissionalmente, não está aprendendo nada novo há meses, não se sente mais desafiado. E aí que vem aquela pergunta que dói, que eu até comentei aqui há alguns segundos atrás. Se eu continuar exatamente como eu estou hoje, como que eu vou estar daqui 10, 15, 30 anos? E esse tipo de pergunta assusta porque ela tira todo o poder da desculpa que você usa diariamente para qualquer coisa. E o questionamento, ele não te dá respostas imediatas, ele não te dá a resposta do que você tem que fazer, do que você vai fazer para sair disso. Ele só te dá uma coisa que é mais importante. Ele te mostra que você continuar da forma que você está, continuar agindo da forma que você está agindo, não é mais uma opção. Então, mesmo que você ainda não saia da zona de conforto, ela já não é mais a mesma. Você tem realmente um incômodo. Ela não é tão confortável como ela era antes. E você passa a carregar na sua consciência que se você não fizer nada, você vai continuar como você está. Você vai continuar onde você está, no emprego que você está, estudando da forma que você está estudando, realmente sem evoluir. Então o crescimento começa aqui. Não é na ação, não é na mudança externa, mas sim no momento em que você começa a encarar a sua própria estagnação e realmente se questionar se é isso que você quer para o resto da sua vida. E depois do questionamento, chega aquele momento em que você realmente precisa decidir. Decidir se você realmente quer sair da sua zona de conforto ou se você vai ignorar aquele incômodo, aquele sentimento que você estava sentindo. E decisão não é motivação. Decisão é você assumir que vai mudar, mesmo sem saber o resultado, mesmo sem saber se você vai ter um resultado bom ou alguma coisa do tipo. E no nosso dia a dia, na nossa carreira, isso fica muito claro, fica claro de diversas formas. Desde estudar mesmo quando você está cansado, aprender alguma coisa diferente que você determina que é difícil para você, abrir mão do seu conforto imediato por um crescimento futuro, alguma coisa que você vai conquistar futuramente. E aqui entra um ponto muito importante. Quando você decide sair da zona de conforto, você não tem certeza nenhuma de que vai dar certo. Não tem promessa, não tem segurança, não tem um manual do que você tem e deve fazer, mas você só tem uma certeza, que se você não decidir, nada muda. E a decisão, ela é desconfortável. Ela é desconfortável porque ela simplesmente quebra aquele controle que você tem de todas as situações, dos ambientes, das pessoas. Você pode até deixar de ter clareza no caminho, mas você vai ganhar uma coisa muito mais valiosa que isso, que é a possibilidade de fazer várias coisas. E agora a gente vai entrar num ponto sensível que poucas pessoas falam sobre isso. Quando você toma a sua decisão de realmente mudar de verdade, todo o ambiente em volta de você começa a mudar. E nem sempre é para melhor. Algumas pessoas se afastam de você, comentários começam a surgir, os amigos somem também. E não é porque você virou uma pessoa pior, que você virou uma pessoa ruim, um amigo ruim, um filho ruim, um familiar ruim. Nada disso. É só porque você simplesmente quebrou aquela versão que as pessoas conheciam de você. Você mudou rotina, mudou prioridade, mudou a sua forma de pensar. E isso, de certa forma, infelizmente incomoda muitas pessoas. E um exemplo muito bom que eu trago aqui para vocês é que isso acontece direto, principalmente na nossa área de tecnologia. Quando você começa a estudar mais, se dedicar mais, buscar algo melhor, as pessoas começam a te ver como exagerado, obcecado, diferente. E a verdade, ela é dura. E toda verdade dura dói. Muitas pessoas gostavam de você do jeito que você era. E elas verem você se tornando uma pessoa que para você é muito melhor, para si própria é muito melhor, para elas pode ser ruim. Porque elas tinham na mente dela aquela versão que você era, aquela pessoa que elas já tinham costume, que estavam acostumadas. E esse é um dos momentos mais difíceis, por isso que eu disse aqui no início do tópico que ele é um ponto bem delicado. Porque além dos desafios que você vai enfrentar durante a sua mudança, desafios técnicos, desafios pessoais, você também vai precisar enfrentar o desafio da solidão. Isso pode ser um pouco duro, que eu falei, o desafio da solidão, mas é a solidão do crescimento, que é exatamente nesse ponto que as pessoas vão começar a te ver diferente, porque você está mudando, e algumas vão se afastar de você, como eu quis trazer aqui durante esse tópico todo. Mas, lembrando, não são todas as pessoas, tem pessoas que prezam,
e gostam de você e estão torcendo pelo seu crescimento. Então aqui a gente tem uma coisa que é fundamental, que é a resiliência emocional. A gente precisa ter resiliência, porque muitas das pessoas, por estarem se afastando, na verdade, dela, voltam para a zona de conforto, que era o lugar onde as pessoas aprovavam, era o lugar onde as pessoas se conheciam. Tudo isso por conta do medo de não gostarem das pessoas, não aprovarem elas. Existe uma frase que eu gosto muito e ela resume bem o que eu quero retratar nesse vídeo. Toda conquista exige movimento e todo movimento exige desconforto. O desconforto ele não é um sinal de que tem alguma coisa errada. E na maioria das vezes, esse sinal é um sinal de evolução, é um sinal de crescimento, de desenvolvimento. A zona de conforto, ela te traz uma paz momentânea. Mas o desconforto, como eu disse, ele te traz crescimento. Isso vale para carreira, maturidade profissional, responsabilidades, qualquer área na sua vida. O desconforto, ele simplesmente te obriga a aprender, simplesmente te obriga a evoluir, deixar de você ser quem você era e passar a ser uma nova pessoa. A gente já está encerrando o nosso vídeo. Acho que o que eu retratei aqui é um lugar, uma posição que muitas pessoas já estavam e que eu estava também. E por conta disso eu queria deixar esse tempinho aqui no final do vídeo para trazer a minha experiência para vocês verem que, por mais que eu fale aqui, eu já passei por isso e é por isso que eu trago aqui para vocês. Então, em certo ponto da minha vida, até retratei aí no último vídeo, alguns vídeos atrás, eu me vi num momento da minha carreira em que eu troquei de emprego, né? Eu vou estar deixando até no card aqui, não sei onde fica, se é aqui, mas para vocês assistirem o vídeo anterior que eu falei sobre essa mudança que eu tive na minha vida. E eu fiz essa mudança exatamente por conta da zona de conforto. Eu fiz essa mudança porque, como também já disse em vídeos anteriores, tinha evoluído e sido efetivado como desenvolvedor na empresa que eu estava em abril do ano passado, abril de 2025, e eu troquei de emprego lá para outubro. E o porquê isso aconteceu? Lá eu já estava fazendo mais ou menos uns 2 anos e meio, quase 3 anos, nessa outra empresa que eu estava. Então eu já sabia, conhecia a maioria das pessoas da empresa, conhecia a estrutura, conhecia modelo, conhecia as tecnologias, conhecia rotina, enfim, já sabia quase tudo. E isso, de certa forma, por mais que eu tinha acabado de entrar como desenvolvedor acabado, assim, entre aspas, como desenvolvedor na empresa, ter sido efetivado, eu me vi um pouco desconfortável, porque eu já conhecia muita coisa, por mais que a experiência era muito nova para mim, eu já conhecia muita coisa e eu quis me desafiar. Então acabei recebendo a proposta de uma nova empresa, em que eu pude conhecer pessoas novas, conhecer modelos novos, tecnologias novas também. Então tudo isso agregou. E foi exatamente esse ponto do desconforto em que eu decidi trocar de emprego em tão pouco tempo. E para a gente terminar, a zona de conforto, ela não simplesmente te destrói de uma vez. Ela vai fazendo com que o tempo passe, com que você perca oportunidades, com que você perca possibilidades. Então toda conquista exige movimento, todo movimento exige coragem e toda coragem começa com o desconforto que eu falei no vídeo inteiro. E não é porque é bonito, é legal você sentir desconforto e nada do tipo, mas sim porque é necessário. E se hoje você está sentindo alguma coisa, você está sentindo qualquer incômodo ou algo do tipo, talvez esse incômodo que você esteja sentindo não é um problema, e sim aquele sinal, aquele incômodo interno que você pensa todo dia, que você precisa fazer alguma coisa. E talvez o primeiro passo não seja você já mudar tudo agora, e sim só ter aquele mínimo questionamento. Como eu estou hoje é a forma que eu quero estar pro resto da minha vida? Então reflitam aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse ano eu tô numa pegada bem diferente no canal. Quero trazer muitos conteúdos diversos aí, não só esse estilo de vídeo que eu tava gravando, mas vários, né? Eu quero deixar aqui o canal no YouTube como um armazém das minhas informações, da minha vida em si, para me deixar registrado, porque eu acho legal também. Então, se vocês tiverem gostado, deixem um like, ativem o sininho, me sigam aí nas redes sociais e espero vocês no próximo vídeo. Valeu!